Na sua entrevista com Napoleão Hill, o diabo fala bastante sobre como funcionam os hábitos. Mas será mesmo que as suas afirmações são verdadeiras? Analisei as 7 principais afirmações sobre os hábitos feitas pelo diabo e comparei com os conceitos do livro O Poder do Hábito para confirmar se os seus ensinamentos podem ser utilizados na prática. Quer confirmar se essas afirmações são verdadeiras? Então vem comigo no vídeo para descobrir. Eu estou começando a minha jornada no YouTube agora e estou sempre me dedicando para trazer o melhor conteúdo para você. Por isso, eu gostaria de pedir o seu apoio e a sua inscrição. Se inscrevendo no canal, você receberá resumos e reflexões semanais baseadas em livros e eu terei claro que meus vídeos impactaram você de uma forma positiva. Então espero poder contar com seu apoio. Agora vamos para as 7 afirmações do diabo sobre os hábitos. A primeira afirmação feita pelo diabo sobre os hábitos é: a mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos de uma pessoa. Com uma pesquisa no dicionário, entendemos que o significado de mente é o conjunto de faculdades racionais do ser humano voltadas para a apreensão cognitiva da realidade. Agora, traduzindo para o português, a mente observa e interpreta a realidade, o que está diretamente relacionado com nossos desejos, sentidos, sentimentos, emoções, personalidade e outros conceitos. Do outro lado, temos os hábitos, que é quando nos comportamos ou pensamos de uma forma em reação à interpretação na nossa mente e que depois nos geram alguma forma de recompensa. Os hábitos são como instruções para o nosso cérebro agir de forma automática quando nos deparamos com situações familiares. Ou seja, os nossos hábitos são sim reflexo das interpretações da nossa mente, de acordo com as nossas vivências e experiências. Além disso, os hábitos mostram os benefícios e os malefícios de cada comportamento ou emoção para a nossa mente e depois tomamos decisões baseadas nessas experiências. Então, se juntarmos todos os hábitos de uma pessoa, podemos entender um pouco sobre como funciona a mente dela, o que torna essa afirmação verdadeira. A segunda afirmação é: hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. E para quem assistiu o vídeo dos hábitos angulares, sabe que isso é verdade. Alguns hábitos podem ser responsáveis por despertar vários outros comportamentos e eles podem ir desde tarefas elaboradas até pequenas tarefas simples, mas que desencadeiam inúmeros outros comportamentos, tão chamados hábitos angulares. Em uma das falas do diabo, ele fala sobre o consumo do álcool e do cigarro. Corrompia a mente dos jovens com álcool e cigarro. A bebida afeta o poder do pensamento, pois as pessoas ficam bêbadas e perdem o controle sobre o pensamento. Já os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência e acabam com a habilidade de concentração. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre porta para outros hábitos negativos dominarem a mente de uma pessoa. Como o vício do álcool e do cigarro normalmente são relacionados com a fuga de algum problema, esse mesmo tipo de pensamento acaba sendo levado para as outras áreas da vida de pessoas viciadas, o que consequentemente acaba despertando outros hábitos prejudiciais. É importante lembrar que os hábitos angulares não são somente prejudiciais, eles também podem ser benéficos. Um estudo mostrou que se você anota o que come, tende a melhorar a sua alimentação. Ou seja, os hábitos podem sim vir em pares, trios e quartetos. A terceira afirmação do diabo é: o ritmo hipnótico trabalha de forma a fixar permanentemente todos os hábitos, sejam eles mentais ou físicos. Segundo o diabo, é como se houvesse uma lei da natureza que garantisse que a partir do momento que você cria um hábito, você entra em um ritmo automático. E isso nada mais é do que o processo básico de um hábito. Quando fazemos algo novo, o nosso cérebro trabalha muito e analisa todas as informações e possibilidades como se cada detalhe fosse extremamente importante. Depois de algumas repetições, ele reconhece os padrões e as recompensas desse comportamento e guarda essas informações. E à medida que isso se torna cada vez mais comum, o cérebro automatiza esse hábito, buscando economizar energia. Mas para que esse hábito não fosse automatizado aleatoriamente, o nosso cérebro também começou a memorizar os gatilhos que despertam esse hábito. Ou seja, a partir de um estímulo, o nosso cérebro nos induz a esse comportamento ou pensamento, buscando a recompensa das experiências anteriores. O que nos leva à quarta afirmação: qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Essa ideia do ritmo pode ser interpretada como uma consequência do hábito, já que depois de ele se tornar tão comum, passamos a antecipar a recompensa sem mesmo entender o que nos gerou aquele estímulo. Um exemplo óbvio é quando você sente um cheiro de pão fresquinho e sente vontade de comer. Neste caso, é possível reconhecer que o gatilho é o cheiro do pão. Mas e quando você está sentado na sua mesa de trabalho e sente vontade de comer um doce, o que despertou essa vontade? Podem ser várias coisas, não é verdade? Tanto é que várias pessoas têm o costume de comer para comemorar algo ou para se sentirem menos ansiosas ou tristes, mas em algum momento elas perdem a noção de quando surge essa vontade. Então podemos fazer uma alusão de que o ritmo é essa antecipação que fazemos de uma recompensa, o que nos faz ter algum tipo de comportamento ou pensamento. A quinta afirmação do diabo é: a partir do momento que o hábito forma um ritmo organizado,
Ele não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. Então, se você adquire um novo hábito, você nunca mais pode perdê-lo? A resposta é sim e não. E começando pelo sim, sim, você pode mudar um hábito. Inclusive, existem inúmeras formas para você deixar de lado um comportamento até tirá-lo da sua rotina. O primeiro passo é perceber esse hábito e criar estratégias para isso, o que deve ser visto caso a caso. Por outro lado, esse hábito pode até sair da sua rotina, mas ele ainda continua no seu cérebro, pois mesmo depois de muito tempo, o cérebro ainda mantém esse caminho armazenado. Por isso, em alguns momentos é tão difícil mudar um hábito. Esses retornos aos antigos hábitos são as famosas recaídas. Mas não se preocupe, um hábito não é inquebrável ao ponto de você não conseguir mais mudar seus comportamentos, mas é preciso um esforço até que ele se torne constante. E é preciso ter em mente que ele irá acompanhar você durante um bom tempo. Já a sexta afirmação fala: o hábito da definição de propósito fecha a porta da mente para mim, mas ela somente mantém as portas fechadas, contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo disso um hábito. Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Como expliquei na afirmação anterior, um hábito é como se fosse um livro de instruções seguidas pelo cérebro. A partir do momento que ele reconhece um estímulo, temos a tendência a ter os mesmos comportamentos e pensamentos de experiências parecidas. Por isso, precisamos nos conhecer e entender nossos hábitos para que assim tenhamos consciência de como cada um funciona. E isso vale tanto para os hábitos prejudiciais como para os benéficos. Dessa forma, podemos pensar em estratégias para que os hábitos benéficos façam parte da sua rotina de forma constante e garantindo que o cérebro não use os caminhos de hábitos que são prejudiciais, conhecidos por ele anteriormente. E a última afirmação é: mesmo que a adversidade seja um agente potencial para quebrar a autoconfiança e possa levar uma pessoa a desistir de ter esperança, isso acontece apenas com pessoas que têm uma força de vontade fraca. Os dois livros falam bastante sobre a autodisciplina. Um mostra que precisamos ter a autodisciplina e o outro mostra como podemos ter. E antes que você acredite que existem pessoas que têm força de vontade fraca ou forte e perca a sua esperança, o livro O Poder do Hábito mostra que a falta de força de vontade, na verdade, é a falta de instrução em uma determinada situação. Por exemplo, se você está tentando parar de comer doces, mas continua comprando doces para sua casa, em algum momento você vai voltar aos seus velhos hábitos, porque você ainda não perdeu esse hábito e comer um doce se torna uma decisão fácil. Então, entenda que a autodisciplina, na verdade, é uma mistura de força de vontade com o hábito dos comportamentos que você deseja. Então, pare de se concentrar se você tem ou não força de vontade e comece a pensar em planos para mudar os hábitos que deseja. E aí, gostou desse novo formato de vídeo? Conta aqui para mim nos comentários. Eu adorei, porque assim eu consigo trazer conceitos um pouco mais científicos como o hábito para algo voltado a uma história. Por isso, vou tentar fazer isso de forma mais frequente. Mas infelizmente, esse foi o último vídeo do livro Mais Esperto que o Diabo. Mas não se preocupe, na semana que vem tem livro novo no canal. Irei postar o primeiro vídeo do livro Mindset. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado quando o próximo vídeo sair e ficar por dentro desse novo livro. E você que gostou dos aprendizados presentes do livro Mais Esperto que o Diabo, comprando com o link na Amazon na descrição do vídeo, você contribui com o meu trabalho e garante outros aprendizados e métodos presentes no livro. Até o próximo vídeo e um grande abraço!